Alô? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre a palavra de Deus. Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor e desejo a todos que estejam nos assistindo que continuem a nos sintonizar nesse canal, apertar lá o like, que nós estaremos aqui toda quarta-feira com uma novidade, com pessoas falando sobre Jesus e outros cultos serão apresentados. E eu te convido a estar ouvindo um pouco do que Deus tem para falar com você e conosco. Mas antes eu queria fazer uma oração. Eu pediria que você que está em casa, que fechasse os seus olhos comigo e orássemos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui para ouvir o que Tu tens a falar conosco, Senhor. Abra as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, para que Teu Santo Espírito possa comunicar conosco, Senhor, e trazer a palavra que precisamos ouvir. Dá-nos a sabedoria adequada, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus, a paz. Dá-nos, Senhor Jesus, o entendimento e nos auxilie, Senhor, a compreender o que Tu queres para nossa pessoa, nossa família, nossa comunidade e todos nós. Muito obrigado, Jesus. Sê conosco. Amém. Amados, eu gostaria de chamar essa palavra pelo nome de Andando com Jesus. Eu vou ler aqui em Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Veja só, nós temos aqui alguém caminhando, vindo de uma cidade onde haviam comemorado a Páscoa, mas essa Páscoa tinha sido diferente, totalmente diferente das outras Páscoas, porque naquela Páscoa, Jesus tinha sido morto. Eles eram discípulos de Jesus e, consequentemente, caminharam com Jesus. Conheciam Jesus, sabiam quem era Jesus. Mas passaram com Jesus uma fase em que milagres aconteceram, em que água se transformou em vinho, em que o próprio Jesus se diz: eu sou o Messias. E como eles estavam sob o jugo romano, a vinda de um Messias seria a salvação dos judeus. A forma com que eles acreditaram em Jesus e seguiam a Jesus, muito mais era firmada na vida deles e nos corações dele, através de milagres, através de palavras de sabedoria, através de conhecimentos. E essa caminhada que eles fizeram com Jesus até essa fase, deve ter enchido o coração deles de esperança e expectativa da possibilidade de saírem do jugo romano, da possibilidade de terem aquele Messias prometido no Velho Testamento,
e que estava andando com eles naquele local, e que logo, logo, como o próprio Jesus dizia, logo, logo, eu vou pisar a cabeça da serpente. E nesse caso, aconteceu um pouco diferente do que eles pensavam. Jesus foi entregue pelos próprios sacerdotes e foi morto na cruz. A decepção foi grande, não só com eles, como os outros discípulos que estavam em Jerusalém, ficaram totalmente decepcionados. E não era para menos. Eu acho que se eu tivesse na mesma condição, vendo os milagres de Jesus, as coisas que ele fez, os conselhos, a forma com que Jesus agia, eu também estaria preocupado, triste e pensando, e agora? E agora? O meu companheiro foi embora. Com quem eu andava junto foi embora. Com quem eu aprendi um monte de coisa não existia mais. E agora? Então, o sofrimento deles, a partir do instante em que eles estiveram na Páscoa, viram tudo aquilo acontecer com o seu mestre, fez com que eles estivessem tão desapercebidos que Jesus andou do lado dele novamente e eles não perceberam. Veja só como acontece também hoje. Quantas vezes nós estamos com Jesus do lado e não sentimos, e não percebemos. A presença dele é maravilhosa, é magnífica, ele tem poderes, ele transforma vidas, ele salva, ele cura, ele batiza, ele cura, ele faz milagres. Mas vocês já perceberam que temos a mente curta e que esquecemos? Tem uma música na nossa igreja que fala, conta quantas bênçãos já foram feitas, porque você se esquece. Você esquece de contar o quanto Jesus já fez por você, o quanto Jesus já lutou por você, e quantos livramentos aconteceram. Quando acontece qualquer coisa que você fica triste, amargurado, você se esquece de Jesus. E Ele está do teu lado te acompanhando, andando com você. E você não sabe, não percebe. Mas Ele é sutil. Ele é muito sutil. Ele poderia ter chegado agora, e teria poder para isso, na frente desses discípulos, aparecido como um raio de luz, aparecido esplendorosamente, para dizer, eu ressuscitei. Ah, se fosse eu, faria a mesma coisa, faria assim. Eu tenho que mostrar para aqueles discípulos que eu ressuscitei, eu venci o mundo. Não foi assim que ele fez. Não foi assim. Ele disse, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, olhando para aquela pessoa que tinha falado. Escuta, se você anda com alguém, você não conhece até a voz da pessoa? Por mais que esteja escuro, que o caminho não era tão claro, que a pessoa não conseguisse ver. Tem um ditado que diz, dize-me com quem tu andas, eu direi quem tu é. Possivelmente, quando esse ditado é dito, é para dizer o seguinte, você conhece com quem você está andando, então você sabe quem é essa pessoa, e você anda com ele porque você quer. Agora, no nosso caso, no caso dos discípulos, eles não conheceram a Jesus. E continuaram com os corações entristecidos. O próximo versículo, o 18, 24 e 18, ele diz assim, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E realmente, no lugar desse, essas coisas foram grandes. Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntou para eles, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Olha só que coisa. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Será que Jesus não tinha falado antes que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia? Que companhia é essa que, apesar de você conhecer e estar tendo conhecimento de tudo que ia acontecer, ter o aviso prévio do que vai acontecer, você cita tudo isso, passa por tudo isso, outras pessoas te falam desse Jesus, e você continua sem lembrar do que ele fez há pouco tempo atrás, 3 dias atrás. Na morte dele, o véu se rasgou de alto a baixo, houve tremores de terra, houve manifestações onde diria, esse é o Messias. Eles tinham tudo para acreditar que era o Messias. E não podiam esquecer que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é justamente por isso. Nós não aprendemos a conhecer efetivamente com quem caminhamos. E por isso, podemos dar ouvidos e podemos caminhar com pessoas das quais nós passamos a acreditar e colocar em dúvida aquela pessoa da qual estivemos acompanhando e juramos fidelidade. Como diz Pedro, não, jamais isso vai acontecer contigo, eu estou aqui. Mas bastou uma mulher chegar perto dele e falar assim, você não é daquele? Não. Já esqueceu? Esqueceu quem você é? Esqueceu o que você fazia? Esqueceu com quem você andava? O mesmo Pedro que falou assim, mestre, se for tu, deixa eu caminhar com você por cima das águas. E ele falou, vem. E ele foi. E andou. Então veja só, você tem conhecimento de quem você anda e perde em 3 dias? Cuidado com a tua memória. Cuidado com o que você lembra. Cuidado com o que você faz e o que você passa. Não se esqueça que Jesus não é nenhum grosseiro, nenhum mal-educado, nenhum enfrentador de situações para te trazer a salvação. Ele é sutil. Ele diz, como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Ele está à porta e bate. E só como exemplo, no próximo versículo, ele diz, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Versículo 25. Ele lhe disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ele nem citou o que ele já tinha dito antes, ele citou o que os profetas falaram, e não o que ele já tinha dito antes. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Olha só, as Escrituras eram conhecidas por todo israelense. As crianças eram obrigadas a conhecer o Torá. Eles precisavam conhecer o que estava escrito no Pentateuco. E eles sabiam das promessas que estavam lá.
mas precisou de Jesus chamar a atenção. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Então Jesus continua sutil, continua atraindo a cada um deles sutilmente. Quantas vezes você ouvir falar de Jesus não te arrepia, não te toca o coração, as lágrimas não te vêm aos olhos? Quantas vezes isso acontece e você despreza? Você parece que está imune a essas sensações que são impostas a você de forma tão clara, dizendo: você não é uma matéria qualquer, você tem sensibilidade, você é um ser humano, você é um filho de Deus. A tua vida não é como qualquer outra vida, a tua vida é especial. Por isso, acredite em alguma coisa após a morte, porque não é do mesmo jeito que um animal ou qualquer outra coisa. Você tem diferença. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha só, enquanto ele não foi convidado, ele fingiu que ia embora. E enquanto ele não foi convidado a entrar, ele não entrou. Ele ficou esperando o convite para que pudesse entrar dentro da casa deles. E desse jeito, ele continua fazendo até hoje. Ele está procurando a tua companhia, mas não quer interferir diretamente no seu modo de viver, nem na sua forma de caminhar. O lugar que você está caminhando, ele vai junto. Ele não muda o teu caminho. Ele faz com que você mesmo mude o seu próprio caminho. Porque se você continuar lendo, você vai ver o seguinte: mas quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, olha só. Quando ele orou, quando ele falou com o Pai, quando ele teve contato com o Pai, foi que os discípulos conseguiram entender: ah, era Jesus. Ah, era Jesus. Aquela sensação que eu tive, era Jesus falando comigo. E é desse jeito que ele faz. Quantas vezes você fala assim: eu não sei como é que Jesus fala comigo. Ele usa um monte de alternativas para falar com você, todas elas de forma sutil. Não é impactante, não é nada assim para te derrubar, alguma coisa que ele teria condições de fazer, mas não é assim. Ele esperou o convite: venha, entra aqui. Aí sim, ele entrou e se manifestou. Ele com certeza não mudou o tom de voz, não mudou a voz, não transfigurou, que ele tinha condições de transfigurar, e agora os discípulos reconheceram. Por que eu estou te falando isso? Por conta da sua caminhada. Cuidado, observe mais, caminhe de forma melhor e saiba escolher e entender a voz do seu mestre. Você precisa conhecer a voz do seu mestre. Não só reconhecer a voz, como atender ao que ele está falando, e mais do que isso, convidá-lo. Entre, venha comigo, esteja comigo, venha, meu mestre. Ele vai com você, ele vai te acompanhar. As suas tristezas, as suas dificuldades da vida, você pode ter ou não ter, mas ele estará te acompanhando. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa dele. Então é maravilhoso seguir esse Jesus. E é por isso que eu digo a você: não pense só na sua vida enquanto está aqui. Eu tenho certeza absoluta que você sabe muito bem, e a Bíblia fala sobre esse assunto, que fala que Jesus veio para te dar vida, vida com abundância e a vida eterna. Por que ele diz a vida? Por que ele veio para dar a vida? E as outras pessoas? Vocês cristãos pregam que
Uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Então, se ele vai dar a vida, uns vão viver, outros vão morrer. Como vai morrer os outros? E vocês não vão morrer? Como é que é isso? Eu vou te explicar melhor. Quando você tem uma vida de sofrimento, uma vida triste, amargurada, sofrida, sabe como você costuma chamar a vida? Isso não é vida. Eu estou sofrendo demais, isso não é vida. Realmente é verdade. Isso não é vida. Vida é abundância de alegria, é estar feliz, é estar tranquilo. Isso é vida. É estar satisfeito com o que tem. Isso é vida. O resto não é. Por isso que fala, você, ao aceitar a Jesus, você está aceitando vida eterna. Porque você não vai ficar com aquela vida que você mesmo aqui na terra já chama de não ser vida. Isso não é vida. Eu não estou vivendo bem. Eu estou mal para chuchu. Eu estou mal comigo mesmo. A tua companhia, o teu companheiro, o teu parceiro de caminhada, pode estar querendo se revelar a ti. E você não está conhecendo ele. O teu vizinho às vezes chega perto de você e fala assim, fulano, a paz do Senhor. Quantas vezes você olha para ele e diz, que coisa boba, que coisa besta. Ou então, ele te convida para ir para a igreja da mesma forma que os discípulos aqui convidaram, vamos na minha casa, ou vem na minha casa. Aqui nós temos um grupo de núcleo de convivências que nós chamamos as pessoas para virem comparecer. E quantas vezes chamamos e as pessoas falam, tá bom, que brasileiro é muito esquisito, fala, eu vou, mas não vou não. E você se recusa àquela companhia, preferindo outras coisas, porque você não conhece daquilo, você não entende daquilo e não está conseguindo enxergar o próprio Jesus do seu lado, a própria mensagem dele do seu lado. E continuando, perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Olha só, havia sim um comunicado de Jesus para eles dizendo, sou eu, mas sutil, de forma singela. E às vezes Jesus fala conosco dessa forma. Você sente uma coisa diferente, que às vezes você não sabe nem expressar o que é. A alegria deles começou a retornar, porque começou a arder o coração. Eles estavam tristes porque tinham perdido a Jesus. Eles estavam preocupados com o que tinha acontecido e principalmente preocupados com eles mesmos. E agora o que vai acontecer? Conosco, claro. Se fizeram isso com o meu mestre, que dirá comigo? Bastou acontecer alguma coisa diferente do que eles imaginavam, ou pelo menos não prestaram atenção no que iria acontecer e que foi avisado. Para eles tinham mudado alguma coisa e eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Se você pegar essa palavra, que é a palavra de Deus, e ler essa palavra, assimilar o que ela está escrita, você vai ver que tem muita coisa que fala ao teu coração, e às vezes você não lê, e às vezes você não procura, e às vezes você não quer saber, você se esquece dessa palavra. O dia a dia com teus afazeres te afasta da palavra, te afasta da esperança, te afasta do aviso, te afasta da possibilidade de ter vida eterna. E você, apesar de estar às vezes acompanhando a Jesus, você passa a ser aquele companheiro duvidoso, aquele companheiro que, apesar de estar andando junto comigo, caminhando na mesma estrada, com sentido a algum lugar, mas totalmente esquecido de qual caminho que eu estou caminhando.
E mais do que isso, porque a palavra era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Então veja só, a gente faz escolhas. E as escolhas que fazemos pode nos colocar em caminhos que parece totalmente diferente. Só que Jesus fez o seguinte: estavam os 11 lá, e esses aqui estavam caminhando para cá. Jesus foi lá falar com eles para depois ir para Jerusalém procurar os outros. Como a parábola da ovelha. Saiu uma ovelha e foi se perder. Você deixa as 99 e vai atrás da única ovelha. Esse é o nosso Senhor Jesus. E vai com carinho, com palavras doces, com explicações, de forma clara, demonstrando qual é o caminho correto. E ele fez isso. Ele não foi lá para os 11. Deixa aquele lá, que lá não quis saber de mim. Eles foram embora. E eu não vou mais ficar preocupado com eles. Não. Até nisso Jesus trabalha da forma mais adequada. Ele foi atrás daqueles que estavam indo para um caminho totalmente diferente. Eu vou para casa porque acabou, para mim não tem mais. Deixa eu recolher no aprisco mais essas ovelhas. E se mostrou claramente, ardendo o coração de cada um, falando ao coração de cada um, mostrando quem é Jesus. Sabe o que eu te digo? Deixa Jesus falar na tua vida. Interprete o que vem no seu coração como palavra de Deus. Aceite a palavra dele, que é mansa sim. Muitas vezes o enganador quer te colocar alguma coisa que te confronta, alguma coisa que te impacta, mas ele não faz assim. Ele pode até te confrontar, ele pode até te impactar, mas o objetivo sempre é para a sua salvação, para o teu bem, para o seu enlevo e para você ir efetivamente para o céu. Ele está te convidando para andar junto com ele, ele não quer mudar o seu caminho, ele quer que você tome a decisão e volta para Jerusalém. Não é ele que vai falar assim, vai para Jerusalém, não. Você não pode ficar aqui, você tem que voltar e reunir com os discípulos. Em momento nenhum ele falou isso. Ele anda com você e você se convence do teu erro. Você se convence do teu pecado. Você se convence de voltar. Você se convence em reunir com pessoas que estavam com você, ir para um local onde essas pessoas também concordam em falar sobre Jesus, concordam em falar sobre Deus, concordam que aceitaram Jesus no coração e concordam que aquela sensação é a palavra de Deus. Isso é mais importante. E não são todas as multidões. E não é multidão de gente. Eles achavam que o Messias iria acabar com o governo romano, com o domínio romano, eles seriam libertos. Mas ele veio para pisar a cabeça da serpente. O projeto de salvação não era aquilo. A forma que o Messias encontrou não era simplesmente governar aqui por um tempo. Não era efetivamente ser um rei de Israel por algum período, mas é para a vida eterna. É para sempre. É muito tempo? Você acha muito tempo para sempre? Eu também. Mas é para sempre. A ressurreição de Jesus, os conselhos dele, a forma com que ele preparou o resgate do homem junto com Deus, seu Pai, a forma com que ele preparou o resgate do homem é totalmente diferente do que qualquer um pensaria. Por isso, às vezes, você não quer entender. Mas, e a salvação como é? Como é que é esse negócio da salvação? A salvação é simples. Aceite e confesse Jesus como seu Salvador. A partir desse instante, você vai caminhar com Ele, e Ele não vai ser agressivo ao ponto de dizer para você, está errado o seu caminho.
Você se convence do pecado, o Espírito Santo te convence do pecado, te convence do erro, e você toma uma decisão correta de se arrepender. Você está andando, você se arrepende e converte. É essa forma que Jesus quer fazer com você, quer agir com você. Ele quer te acompanhar, Ele quer ser o seu parceiro, quer caminhar junto com você, mas não quer ser grosseiro contigo. Ele espera você convidar para entrar para casa, Ele espera você cear junto, para cear junto com você, Ele senta junto com você, Ele te acompanha e te prepara algo muito maravilhoso, que é a vida eterna. Você tem a possibilidade de fazer isso agora. A salvação é simples, agora. Você simplesmente precisa aceitar Jesus no teu coração. Basta você dizer: Senhor Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, eu te aceito, eu repreendo todo o pecado, eu creio que Tu rasgaste a cédula do pecado que nós cometemos desde a infância, e te aceito no meu coração como meu Salvador. Você pode fazer isso agora, se você quiser. Eu estou disposto a fazer uma oração por você, para que você aceite a Jesus no teu coração. E digo para você o seguinte: você acha que a tua vida vai mudar de uma vez para outra? Vai ser aquele raio como eu te falei de uma vez? Não. Pode até acontecer, porque eu creio num Deus todo-poderoso. Tudo Ele pode fazer. Mas não é assim. A sutileza dele vai imperar sobre sua vida. Ele vai te convencer. Ele deixou o Espírito Santo para te convencer do pecado. Ele vai te convencer que Ele é o Salvador e que você precisa da vida dEle, e você decide caminhar com Ele. Ele se coloca do teu lado para te esclarecer, para te acompanhar e fazer com que você enxergue na tua caminhada que a melhor escolha da sua vida é caminhar com Deus. Se você está disposto a aceitar Jesus no seu coração, eu vou fazer uma oração agora. E você coloca a tua mão no seu coração. Coloca a tua mão direita no seu coração. E ore comigo, repetindo comigo essas palavras. Senhor, eu confesso, Senhor Jesus, que sou pecador. Sou não merecedor da tua graça. Sou não merecedor do teu perdão. Mas tu morreste na cruz para todos nós, para nos salvar, para nos dar vida eterna. Por isso, Senhor Jesus, eu me declaro servo teu, te aceito no meu coração como o nosso Salvador, e quero, Senhor Jesus, que tu faça morada na minha vida, e que a partir de agora os meus destinos e a minha vida sejam guiados por ti. Por isso entrego a minha vida, o meu coração, nas tuas mãos, para ser salvo por ti. Amém. Muito obrigado. Se você fez essa oração e sentiu no teu coração de comparecer aqui, venha nos visitar ou continue a assistir-nos por esse canal, que nós temos o prazer de trazer um pouco da palavra de Deus para a tua vida, para falar ao teu coração, para falar aquilo que você precisa, porque Deus tem a forma adequada de falar com cada um de vocês. Escolha o melhor parceiro para andar com Ele. Escolha a melhor forma de caminhar com Ele, porque Ele é efetivamente a salvação. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Em nome de Jesus. Amém.